Pessoal, aqui nós temos mais um circuito série paralelo, um pouquinho mais complexo, né, para fazer análise, mas é o que eu sempre falo para meus alunos, né, a gente precisa bater o olho no circuito e começar a entender as coisas. Vamos lá. Vamos olhar aqui, ó, inicialmente para esse resistor R2. O que a gente consegue visualizar, né, que os dois terminais do resistor está conectado diretamente nas polaridades da fonte. Olha só, esse terminal aqui está conectado ao terminal menos da fonte e esse aqui no mais da fonte. Então, eu já sei que a tensão sobre o R2 é o próprio 12 volts, né? Então, já vou até lançar aqui, ó, porque toda certeza eu tenho que aqui, sobre o VR2, a tensão é de 12 volts, ok? Outro detalhe, né? Como se fosse dois circuitos, né? Um circuito vindo aqui por R2, tá? Uma corrente aqui circulando por ele, e outra corrente circulando aqui por R1, que depois divide por R3 e R4. Detalhe importante de avaliar esse circuito é que a corrente total não vai passar por nenhum resistor. A corrente sai da fonte e já encontra um nó, tá? Então uma parte de total vai descer aqui para R2 e outra parte vai descer por R1. E aqui vai se dividir, essa corrente que passa por R1 vai se dividir entre R3 e R4. Aqui une novamente, une com a corrente de R2 e volta a ser total. Ok? Então a corrente total não passa por nenhum dos resistores. E esses 12 volts que está sobre R2 também está se dividindo entre R1, R2, R3 e R4. Tá? Então a somatória aqui da tensão sobre R3, que é a mesma de R4, mais R1, tem que dar também 12 volts. E a corrente que desce por R2, mais a corrente que vem para cá, somatória delas também tem que dar a corrente total. Muito bem. Bom, nesse tipo de circuito, nós temos que lembrar que a gente tem que vir eliminando os nós. Tá? Então eu tenho que substituir esses dois resistores aqui em paralelo por um só. Depois eu somo com R1, vira um só, tudo isso aqui vira um único resistor. Aí eu tiro o paralelo e vira um resistor só, que seria o resistor equivalente ou a resistência total do circuito, ok? Vamos começar por aí então, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar esses dois resistores em paralelo, tirando a resistência equivalente desses dois. Eu vou chamar aqui de RX. Tá? Só para a gente dar um nome aí e entender o que está fazendo, né? Então vamos lá, RX vai ser igual ao quê? A 3.300 vezes 4.700 dividido por 3.300 mais 4.700. Então vamos lá. Deixa eu deixar a calculadora aqui. 3.300 vezes 4.700 dividido por 4, 5, 6, 7, 8.000, né? 3.300 mais 4.700 dá 8.000. Então, dividido por 8.000, olha lá, 1.938 ohms. 1.938 ohms, ok? Bom, aí eu somo com R1 e tudo isso aqui vai virar meu RY. Então, RY é igual a 1.938 mais 2.200. Vamos lá? 1.938 mais 2.200. Olha lá, 4.138 ohms. Então, pessoal, toda essa etapa aqui, ó, vale 4.138 ohms. E aí eu vou tirar o paralelo com o R2 e aí sim eu tenho o R total, né? O que vai ser o R total então? 1.000 vezes 4.138 dividido por 1.000 mais 4.138. Nossa, caindo uma chuva aqui, espero que não esteja atrapalhando o áudio.
Se eu fechar aqui as janelas, eu morro de calor. Então vamos lá. Então vai dar 4.138 vezes 1.000 dividido por 5.138. Então deu 805 ohms. Deixa eu lançar aqui, ó, 805 ohms. E por que eu sei que essa conta está certa? Porque olha só, é 1K em paralelo com tudo isso. Então a resistência equivalente tem que ser menor que o menor valor que está entre essa associação, né? Então, como eu tenho 1K em paralelo com 4.138, que seria tudo isso aqui, tem que dar menor que 1K. Deu 805, perfeito, tá? Então essa conta está correta. Vamos agora calcular a corrente total desse circuito. O que vem a ser essa corrente total? É a tensão da fonte, 12 volts, dividido por 805 ohms. Vamos ver aqui. 12 dividido por 805. Vai lá, deu 0,0149, né? Então 0,0149. Então eu vou colocar 15 miliamperes, ok? Ando 3 casas para a direita, vírgula, né? 15 miliamperes. Esse foi o valor da minha corrente total. 15 miliamperes. Bom, detalhe, né, pessoal? Esses 15 miliamperes não passa nem por R2, nem por R1, nem por ninguém aqui, né? Então é a corrente que está saindo da minha fonte para alimentar todo esse circuito. Bom, detalhe, por onde que eu posso começar então, né, se eu não tenho a corrente que passa em nenhum resistor? Mas olha só, olhando para o circuito, eu tenho a tensão sobre o resistor 2 e tenho o valor do R2. Então eu posso calcular a corrente que passa pelo resistor 2. O que vem a ser o IR2? É a tensão sobre ele, o VR2, que é a própria alimentação da fonte, dividido por R2, por 1.000 ohms. Então, essa corrente vai dar quanto? 12 dividido por 1.000, dá 12 miliamperes. Ó. Então, eu já tenho a corrente que passa pelo resistor 2, que é de 12 miliamperes. Tá? Então, essa corrente já é uma boa informação aqui para o meu circuito, para analisar o circuito. Olha só. Se sai 15 miliamperes da fonte e desce 12 para cá, o restante foi para cá. Ó. Então, 3 miliamperes é o que está vindo para cá, para essa etapa. Tá? Eu poderia até lançar diretamente, aquilo que eu falei para vocês, é vocês terem essa visão do funcionamento do circuito e poder dizer com toda certeza, né, o que está acontecendo e colocar o valor numérico ali da intensidade da corrente. Tá? Mas tudo bem, eu vou agora pelo cálculo. Então eu vou falar o quê? Qual que é o valor da corrente IRY? Eu não chamei de RY toda essa resistência aqui, ó, formada pelo R1, R3 e R4. Então eu vou fazer o cálculo em cima dessa resistência. Como que eu faço então? O que vem a ser o IRY? É os 12 volts dividido por RY. RY vale 4.138 ohms. Vamos lá? Então, 12 volts dividido por 4.138 ohms. Ó, 0,00289. Eu vou arredondar, pessoal, para 2,9 miliamperes, tá? Então, IRY, 2,9 miliamperes. Então, essa é a corrente, a intensidade de corrente que está passando aqui por R1 e depois vai dividir. Então, eu já posso lançar aqui com toda a certeza que IRY é a mesma coisa que IR1, que a intensidade é 2,9 miliamperes. Ok? Bom, se eu tenho a corrente que passa por R1 e tem o valor do R1, eu já posso calcular a tensão sobre R1. Vocês concordam com isso? O que vem a ser o VR1? O VR1 vai ser igual ao quê?
a R1, que é 2.200, vezes o IRY, que é de 2,9 vezes 10 a menos 3. Vamos lá, 2.200 vezes 2,9 ESP menos 3. Olha lá, 6,38 volts. 6,38 volts. Deixa eu lançar aqui então, ó. 6,38 volts. Bom, pessoal, olha mais uma análise que a gente pode fazer aqui, ó. Se aqui eu tenho 6,38, sair de 12, o restante está aqui. Eu poderia pegar 12 volts, tirar 6,38 e o restante é a tensão que está entre VR3 e também sobre VR4. Mas vamos para as contas, vamos lá. O que vem a ser a tensão sobre esses dois resistores? Então, se eu pegar, olha só, VRX que eu quero descobrir, ok? VRX é igual ao RX, olha lá, quanto que é o RX? 1.938. Vezes a corrente que passa pelo resistor equivalente aqui. Quanto que é a corrente que passa ali? É a mesma que passa no R1, 2,9 vezes 10 a menos 3. Vamos ver quanto que dá. 1938 vezes 2,9 ESP menos 3. Isso aí vai dar 5,62 volts. Então, pessoal, se o VRX vale 5,62, então o VR3 é esse valor, 5,62 volts. E o VR4 também, 5,62 volts. Vamos tirar a prova se isso está certo? Se eu somar o VR1, que é 6,38, mais os 5,62, olha lá, 12 volts, bateu, tá? Então a queda de tensão aqui, ó, sobre o VR3, que é a mesma do VR4, mais essa daqui, bate os 12 volts. Ó, fiz a somatória aqui, dá certinho os 12 volts, tá? E agora eu consigo, se eu tenho a tensão aqui, ó, sobre o VR3 e sobre o VR4, eu consigo calcular a corrente, né? Qual que é o valor da intensidade de corrente que passa por R3, ó? E R3 vai ser igual ao quê? Ao VR3, que é 5,62 volts, dividido pelo valor R3, que é 3.300 ohms. Então, vamos lá. 5,62 dividido por 3.300, olha lá, 0,00170. Então, eu vou colocar 1,7 miliamperes. Tá? E o IR4, quanto que deu o IR4? Vai ser os 5,62 volts dividido por 4.700 ohms. Vamos lá então para o cálculo, 5,62 dividido por 4.700 ohms. 0,00119. Então, 3 casas à direita vai dar 1,1 miliampere. Praticamente 1,2, né? Tá 1,9, então vou colocar 1,2 miliamperes. Se eu somar 1,7 mais 1,2, olha lá, deu 2,9, que bateu certinho com o IR1, que é 2,9 miliamperes. Então, só lançar aqui, ó, 1,7 miliamperes e aqui 1,2 miliamperes. Ok? Então, só avaliando aqui, né? A corrente que passa por R2, olha só, corrente R2, 12 miliamperes. A corrente que passa por R1, 2,9 miliamperes. Então, se eu somar 12 miliamperes com mais 2,9, ela deu praticamente os 15 miliamperes, tá? E esse 1,2 miliamperes que está passando por R1, na verdade é a soma
de 1.7 mais 1.2, que dividiu entre os dois resistores aqui, ó, batendo certinho o resultado. Ok, pessoal? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham compreendido esse circuito, um pouquinho mais complexo, né, para fazer os cálculos aí, mas queria que vocês refaçam esses cálculos, tá? Justamente para vocês praticarem e conseguir entender melhor, né? Começar a ter essa visão das correntes, das tensões, porque é muito importante para você conhecer realmente como que está se comportando esses componentes em relação à fonte, né? Como que estão dividindo essas tensões, como que estão sendo divididas essas correntes, tá? Isso vai ajudar muito vocês no dia a dia, seja numa manutenção, seja num desenvolvimento de um projeto, tá? Porque tem que ter visão, pessoal, tem que ter esse feeling aí com a eletrônica, tá? Isso eu cobro muito dos meus alunos, porque isso ajuda muito no dia a dia, ok? Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado e vamos aí para o próximo circuito.